E aí, galera, estamos aqui em mais um episódio do Alto Critério e hoje em um episódio muito especial, porque estamos com a primeira convidada mulher. E não é qualquer mulher, é a mulher do setor automotivo. Seja muito bem-vinda, Niela Mecânica. Oi, gente, é uma honra estar aqui com vocês e ser a primeira mulher entrevistada. Você é a primeira mulher em muitas coisas, né, Niela? Sério, você acha? Com certeza, assim, eu não conheço nenhuma mecânica mais nova do que você, Ah, sim. com tanta experiência. Então, você tem 18 anos, não é? Tenho 19. Já fez 19 Isso. agora? No final do ano. Muito novinha. E você é a maior influenciadora do nosso setor. Obrigada. Eu não conheço ninguém maior assim. É engraçado porque eu trabalhava com oficina dos 18 aos 22, depois eu fui pro mercado financeiro e voltei, né? Mas antes de voltar, eu já te acompanhava nas redes. Sério? Caramba, eu achei Então- que você sempre ficou na oficina. Não, eu saí, mas assim, como eu gostava, né, tinha uma curiosidade, você, assim, acho que foi uma das primeiras influenciadoras que eu acompanhei. Caramba. Você e a Vitória, do Dona, Sim, sabe? Dona do Meu Destino. Vocês sim. serviram muito de inspiração pra mim na internet. Ai, que honra, meu Deus. Bom, mas vamos lá, porque a galera que tá ali do outro lado quer te conhecer, né? Você é muito nova e já tá há um tempo fazendo esse trabalho. Então, conta pra gente, com quantos anos você começou em oficina e o que te levou pra esse meio, né? Eu comecei com 14 anos. Foi muito nova. Eu queria, desde pequena, ser jovem aprendiz, né? E aí, quando eu tava saindo do nono pro primeiro ano, tava bem no meio da pandemia, era de 2020 para 2021, e meus pais decidiram aproveitar o lockdown para começar a estruturar a própria empresa. Então, meu pai saiu do CLT e foi virar, né, um empresário. Eles decidiram abrir uma oficina juntos. E como eu sempre quis trabalhar, porque eu via minha mãe trabalhando desde muito nova, eu falava, meu Deus, minha mãe é incrível, ela é super independente, quero ser igual ela, preciso trabalhar também. Só que na época, poxa, tão novinha, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu só queria ganhar dinheiro, isso era uma certeza. Então eu pensei, vou ajudar meus pais na oficina, que aí eles me dão um dinheirinho, né? E aí eu entrei pra oficina pra ajudar a minha mãe na parte orçamental, cotação de peça, e eu odiei. Eu odiei porque eu ficava só dentro do escritório, eu não gostava, era chato. Às vezes era até um pouco estressante. E aí, quando eu não tava fazendo nada, quando era alguma coisa que só ela conseguia resolver, eu ia pro pátio de oficina e ficava vendo meu irmão e meu pai trabalhar. E aí eu ajudava eles a organizar a ferramenta, lavar peça, e eu não sabia que era assim que todo mecânico começa na profissão. E aí depois eu não saí mais. E seu pai e sua mãe também não eram da área, então? Não, meu pai era há mais de 30 anos. Ah, mas ele trabalhava em uma outra oficina. Sim, ele trabalhou em várias oficinas renomadas de São Paulo, não sei se eu posso falar o nome. Pode? Pode. Ele trabalhou na Stradale, trabalhou na Frison, trabalhou na Vanguard, em oficinas assim, sabe? Uau. Então, pra ele foi muito desafiador sair de uma oficina de alta performance e ir pra uma oficina popular, de bairro, e começar a pegar esses carros mais simples do dia a dia. No início foi muito desafiador pra ele, né? Eu acho que pra qualquer pessoa que decide empreender, você sair do CLT de um trabalho fixo ali certinho, que todo mês, independente do que aconteça, você vai ganhar aquele salário e se arriscar, é muito difícil. É coisa de maluco. Pois A é, gente tem que ter sabe. muita coragem. Ainda mais no setor automotivo, né? Ainda mais oficina. Você entende muito bem como oficina do trabalho. Nossa, é um problema, é um mar de problemas. Pois é, a nossa função é resolver problemas, né? É impressionante. E aí, a minha mãe, ela já era da parte administrativa, tinha faculdade, trabalhava em empresas administrativas. E aí, então, ela pensou, a gente tem o que precisa para começar a empresa, né? Você faz a parte operacional e eu faço ali a parte administrativa da coisa. E funcionou. E quando aí o meu irmão entrou para ajudar eles, né? E eu entrei para ajudar ela. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Seu irmão não era da área também? Não. Ele também começou bem novinho, ele tinha 16 anos na época, e meus pais colocaram ele no Senai para começar a se especializar e poder ajudá-los, né, na oficina. E é engraçado porque as pessoas, por eu falar que meu pai era muitos anos da área, obviamente, na garagem de casa eu via as ferramentas dele, eu via ele mexer no nosso carro, via mexer em carro de vizinho, de parente, mas eu não entendia nada de carro. E não era uma coisa que eu tinha afinidade quando eu era pequena. Isso que é engraçado. Gente, eu nunca imaginei na minha vida ser mecânica e mexer com carro. Eu falo pra todo mundo, pra mim carro era só 4 rodas e abastecer. Ele não precisava mais do que isso.
E quando eu entrei na oficina, eu vi que sim, o carro era muito mais do que 4 rodas e precisava de muito mais do que combustível. Aí eu fiquei: "Caramba, que incrível". E eu novinha, né, não sabia o que queria ser da vida, eu falei: "Cara, que legal, eu quero aprender sobre isso". E como foi para o seu pai quando você falou: "Olha, quero ser do operacional e não do administrativo"? Então, foi um pouco desafiador pra ele também, porque meu pai, ele já tem 51 anos. Mas assim, é engraçado que ninguém acha que ele tem, porque ele aparenta ser muito jovem. Só que ele veio de uma criação que era muito conservadora, que tinha, de fato, muito machismo em questão na criação. Aham. Então, pra ele foi desafiador ver, não, tipo, imaginar que eu não era capaz de estar ali, mas ele tinha medo que eu me machucasse. Porque ele achava que o serviço era pesado demais, e aí eu poderia me machucar, e essa foi a maior preocupação dele. Tanto que até às vezes quando eu estava lavando alguma peça que fosse mais pesada, às vezes ele não deixava eu tirar a peça de um lugar e colocar pra outro, porque ele achava que era pesado pra mim. Aí, por exemplo, eu ia mexer com querosene, com thinner, às vezes ele falava: "Ai, põe uma luva, passa um creme antes". Aí eu falava: "Que isso, pai, não tem problema". E porque ele queria, né, tem esse cuidado com a menina, né, o que é bem diferente do menino, porque o meu irmão foi obrigado a estar ali, né. Eu não, a menina não é obrigada a estar na oficina. E esse processo pra ele foi engraçado, porque eu tinha que estar sempre provando pra ele que tudo bem, eu consigo e eu quero estar aqui. Mas assim, ele imaginava que era apenas um passatempo, porque ele sabia que eu estava ali, não sabia o que eu queria da vida, e ele imaginava que uma hora eu ia me decidir e ia seguir meu caminho. Então ele não esquentou a cabeça com isso. Ele me deixava estar, me deixava ajudar, me ensinava. Só que quando eu não saía, quando eu queria saber cada vez mais, isso foi preocupando. Aí eu cheguei nele e falei: "Pai, eu quero ser mecânica". Aí ele me olhou assim e falou: "Você quer ser mecânica?" Aí eu: "Sim, eu quero ser mecânica". Aí ele: "Você quer ser mecânica?" Foi engraçado. Aí ele: "Tá bom", e deixou. Aí eu comecei a fazer os serviços de fato, não era só lavar peça. Passou um tempo e eu falei: "Pai, agora eu quero me especializar, porque, né, eu realmente quero ser mecânica". Aí ele: "Filha, vem cá". Aí me chamou, conversou comigo, falou: "Olha pra minha mão é suja, minha mão é machucada, é um é um trabalho pesado, é um trabalho que as pessoas podem te julgar por você ser mulher. Você tem certeza que você quer ser mecânica? Tem certeza que você quer isso?" Aí eu falei: "Tenho, eu tenho certeza que é isso que eu quero". E ele falou: "Tá bom, então vai para o Senai". E aí eles deixaram eu fazer o curso e me especializar na área. Depois não sei mais, aí com o tempo ele teve que ir deixando, né. E até depois, acho que de 1 ano e meio de oficina, às vezes tinha parafuso que eu queria soltar, estava apertado demais e eu pegava o cabo de força, ele já vinha: "Não, deixa que eu solto pra você". Eu falava: "Pai, não precisa, eu vou soltar". E várias vezes eu brigava com ele, falava: "Não, deixa eu fazer, eu consigo, eu consigo, eu consigo". E hoje em dia, às vezes eu peço a ajuda dele, ele fala: "Não, resolve você sozinha, você não consegue". Ele não me ajuda mais. Agora já era. Agora eu não tenho mais ajuda. Primeiro ele fala: "Não, tenta". Aí quando ele vê que eu não tô conseguindo alguma coisa, que ele vem me ajudar. Nossa, muito legal a história, Nela. Você já tem então quase 5 anos de oficina. Isso. Você falou que já fez especialização. E o que você mais gosta de fazer ali do trabalho de mecânica e o que é mais difícil? O que eu mais gosto, eu gosto de abrir e fechar motor. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque cada motor tem uma particularidade diferente, e eu acho muito legal essa parte manual. Porém, a gente sabe que em oficina, às vezes, o motor não é o mais rentável para uma oficina mecânica. Que demora. Exatamente, ocupa um box e muitas vezes não tem um valor tão agregado, né, na Aham. situação. Então, é uma coisa que eu não consigo fazer tanto, por isso que no meu perfil sempre que eu faço algum motor, é geralmente projetinho meu, esse tipo de coisa, que eu amo demais. Porém, o que eu me especializo cada vez mais é na parte de injeção eletrônica. Legal. Eu gosto também bastante, acho muito legal. Só que eu acho até que é um pouco mais difícil do que abrir e fechar motor, porque, gente, elétrica você não vê, sabe, é uma coisa tão
de você entender o conceito e saber fazer um bom diagnóstico, não é uma coisa tão visual quanto um motor, sabe? Então, por isso que se torna mais difícil, eu acho. Você tocou num ponto muito legal, que é o de injeção eletrônica e elétrica. Uhum. E eu acho que é muito interessante que as mulheres que estão nos assistindo entendam como que funciona essa parte da mecânica do carro, porque muita gente pensa que mecânica é algo exclusivamente pesado e sujo. Exatamente. Então, eu sempre vou estar lá vendo óleo escorrendo, eu sempre vou estar tendo que carregar um motor na mão. Sendo que, primeiro, já não é mais assim nem para motor, porque a gente já tem as ferramentas, né, que auxiliam a gente a carregar algo que seja muito pesado. E Exatamente. segundo, os carros estão cada vez mais modernos e vindo com cada vez mais eletrônica. Então, na verdade, hoje, muitos mecânicos, eles precisam ser quase físicos ali. Uhum. Precisam entender um básico de física, um básico de elétrica, porque se não entender, vão ter muita dificuldade para se desenvolver. Ou seja, o trabalho já não é tão manual, existe um trabalho lógico muito forte na mecânica hoje, né? Eu vejo lá no dia a dia, nos nossos mecânicos, a galera que é um pouco mais antiga, que não se atualizou, não consegue mexer nos carros novos. Só consegue fazer realmente aquele serviço mais pesado, mais antigo. Então, eu acho que a chegada da tecnologia também dá mais oportunidade para as mulheres no setor. E agora tem uma oportunidade muito grande, que é a de mulheres se especializarem em carros elétricos, né? Que a gente não tem nem mecânico nem mecânica que sabe mexer em carro elétrico. Pois é. É engraçado, eu conheci numa feira a primeira mulher da BYD. A primeira mecânica mulher, eu fiquei, caramba, que incrível! É tipo um ídolo, assim, pra mim. Eu achei muito o máximo. E é interessante o que você falou, porque a tecnologia revolucionou muito o nosso mercado. Porque além de mais coisas eletrônicas, também tem muita diminuição de peso, né? Então os motores estão extremamente compactos e com um monte de sensores para fazer com que ele funcione bem. E realmente, se você não buscar o conhecimento, não se atualizar, infelizmente fica para trás. Porque hoje em dia, grandes não, pequenas manutenções básicas. Precisa passar um scanner, precisa fazer algum reset. E se você não souber mexer no scanner, não souber fazer isso corretamente, você pode até colocar um defeito no carro, entendeu? E trazer um prejuízo para a oficina. Aí ainda querem que a gente faça diagnóstico com scanner gratuito, né, Daniela? Pois é. Acho Eu só que passo um aparelhinho. É só plugar lá. É engraçado. A nossa oficina, por conta da internet, e como eu comecei muito nova, eu tive uma visualização muito grande, né? E aí, quando a gente era uma oficina de rua, acabava que as pessoas às vezes chegavam e atrapalhavam às vezes o processo de manutenção, porque ou queriam conversar, tirar foto, e alguns até eram meio mal intencionados para chegar em mim, esse tipo de coisa. Então a gente decidiu ir para um condomínio. E é bem legal lá, porque é super tranquilo, a gente precisa autorizar pra pessoa entrar. Porém, as pessoas que moram ali chegam lá como se a gente tivesse a obrigação de atendê-los na hora que eles querem. Eu falo, não é assim. E é muito engraçado o que você falou. Eles querem que façam de graça, porque a grande maioria que chega lá, ai, meu carro tá com a luzinha da injeção acesa, tem como você passar o aparelhinho? Eu falo, dá vontade de falar assim, primeiro que meu aparelho não é um aparelhinho, né? É um aparelho que é caro o acesso e que tem um baita investimento. Então não dá. Aí quando eu falo o preço, eles falam, nossa, mas é só apagar a luzinha. Eu falo, não, desculpa, moça, aqui a gente não só apaga a luzinha. E é engraçado isso, né? A gente até sai como mal. Mas infelizmente é o mercado e as pessoas vão ter que aceitar. É que historicamente o nosso mercado, ele gera muita insegurança, né? Principalmente em mulher. O que já é um diferencial nosso, meu e seu, porque nós somos mulheres trabalhando na oficina, então diminui um pouco dessa coisa do estar enganando o cliente. Mas todo cliente chega já falando, não, eu vou ser enganado. Então é difícil, né? Hoje você falou, né, de gente chegando querendo ser atendida na hora também. Hoje eu recebi uma reclamação no Reclame Aqui do nada. Subiu, eu falei, caramba, mas não tem nada pegando fogo. O que é essa reclamação do Reclame Aqui? Aí fui ver prazos para troca de pneus incabíveis. A gente deu a opção da pessoa trocar o pneu dela dia 1º de abril. Hoje é dia 24 de março. A minha oficina está lotada. Mano. Não, aí a pessoa foi abrir uma reclamação do Reclame Aqui porque eu não consigo trocar o pneu dela antes. Tipo, Já aconteceu isso com a gente na avaliação do Google também, por exemplo. O prazo de espera era muito longo. Claro que é longo. A gente precisa controlar os carros que tá lá. E eu mostro nos meus serviços um carinho, um zelo muito grande. Então, como que as pessoas querem que o carro receba esse zelo
se não querem esperar por isso, né? E principalmente pagar por isso. Não tem como. Então eu entendo bem o que é isso. Bom, você falou sobre especialização. Você tá estudando alguma coisa agora? Agora eu já terminei o último curso nesse mês. Foi que dia? Putz, eu não lembro. Foi bem no início do mês, se eu não me engano, foi dia 1º. Bem no dia 1º. E que também era sobre injeção eletrônica, eu tô me especializando muito nisso, mas agora o que eu quero fazer é câmbio, manutenção de câmbio, que é algo Troca que de óleo de câmbio automático, tá isso a gente bombando, hein? e tá dando um bom dinheiro também. Isso a gente já faz, porém entender mais, né, e poder fazer um reparo, algumas coisas assim, a gente ainda não mexe. E é algo que a gente quer aprender e mexer e eu quero bastante. Legal, carro elétrico já começou a olhar pra alguma coisa disso ou não? Ainda não, mas uns híbridos já tá chegando. Ah, é, né? É, e assim, tá chegando com tudo, né, os carros elétricos é engraçado que há um tempo atrás você conversava com qualquer pessoa, eles falavam: "E os elétricos? Você acha que isso vai pegar?". Hoje em dia "Nossa, você viu quanto carro elétrico hoje? Ah, eu tô pensando em comprar um carro elétrico porque é mais econômico", principalmente quando a gente anda muito de motorista de aplicativo, né, todos Total. eles querem um Tanto carro que o elétrico. carro mais vendido em fevereiro no Brasil foi o Dolphin, mini Dolphin mais Dolphin, né? Uhum. Porque as frotas começaram a comprar elétrico, então a Localiza já lançou um lote de compra, com Caramba. certeza pra quê? Pra alugar pra motoristas de aplicativo. Exatamente, porque é mais rentável, né, querendo ou não. Muito, muito. Ok, manutenção pode ser um pouco mais caro? É, mas o que Então, mas dá de a manutenção a manutenção? longo prazo, né? Porque se você pegar a curto prazo, a manutenção é mais barata. Pneu, freios no máximo, não tem nada além disso, sabe. Exatamente. Eu tô com um híbrido plug-in agora em teste da Lexus, um NX 450h. E o carro, ele é assim, impecável, impecável. Eu fico imaginando, poxa, a galera se preocupa com manutenção, mas quando que um carro desse vai dar manutenção? Vai demorar uns 5 anos pra dar uma manutenção, sabe? Ou muito mais, na verdade. Então, eu fico perguntando, puta, até onde essa preocupação faz sentido? O que eu acho que a gente ainda tem que analisar o mercado, e eu sempre falo isso pra galera na internet, não sei como que vai ser a durabilidade das baterias. A gente ainda tá né, muito no começo. Mas tirando a bateria em si, o resto, Não tem muita manutenção, de fato. né, normal. E me fala uma coisa, onde que você fez os seus cursos? Foram todos no Senai? No início foi no Senai, o primeiro de injeção eletrônica foi lá, foi um curso de 6 meses, e agora é mais especialização com pessoas da área mesmo, que eu acho que é o que faz mais sentido para o nosso setor. Para quem quer se especializar em injeção eletrônica, você tem que ir para um lugar de uma pessoa que já sabe, que conseguiu reunir ali os conceitos, sabe o que funciona, como é a estratégia de diagnóstico e consegue trazer isso para um curso. Esses dias você estava no Pitucha, não estava? Tava. Eu fui pra Minas, os 2 últimos treinamentos que eu fiz foi lá em Minas, de injeção eletrônica. O primeiro foi na Mantec Garagem, que, nossa, eu conheci o Marlon, inclusive, um beijo. Eu espero que ele assista. Eu vou mandar Manda pra o ele. Isso, mandar o link. E o Marlon, ele é um grande técnico lá de Minas, é um cara, assim, incrível, que eu tive o prazer de conhecer. E aí ele me levou lá pro treinamento dele, e lá no treinamento dele ele falou: "Ó, vai ter o último treinamento do Ícaro, que é um amigo dele, e da Skilltech aqui. Vai ser o último presencial. Vocês têm que estar aqui". Aí eu falei: "Nossa, mas", tipo, o dele foi no início do mês e o do Ícaro já era saindo do mês de fevereiro e vindo para mês de março. Aí eu falei: "Meu Deus, tá, calma, deixa eu ver". Ele falou: Não, vocês vão estar aqui. Eu já vou colocar o nome de vocês na lista". Ele obrigou a gente e muito obrigada, porque de fato foi, assim, muito enriquecedor pra gente. Principalmente para o meu pai também, né, porque, poxa, um mecânico de mais de 30 anos, ele viver o que está vivendo hoje, essa mudança do setor é algo muito drástico, né, impactante, então ele também tá ali correndo pra se especializar cada vez mais. Nossa, que legal. Uhum. Isso faz toda a diferença, você vê, mesmo uma pessoa mais velha, indo atrás do conhecimento, muito influenciado por você, eu tenho certeza, que Sim. bom, porque se não for, vai ficar pra trás. Fica, porque, gente, às vezes o carro entra na sua oficina pra fazer uma revisão e você vê, tá a luz acesa ou às vezes a marcha lenta oscilando, você precisa fazer um bom diagnóstico, porque se você não souber como fazer um bom diagnóstico, o diagnóstico na sua oficina vira igual um serviço de motor, vai ficar parado.
quantas oficinas não ficam lá paradas com o cara mexendo, é fio pra lá, fio pra cá, e não sabe, né, como resolver o problema. Isso é muito comum no nosso setor, infelizmente. Tem muitas oficinas aí que sofrem bastante para conseguir resolver serviços simples de uma injeção eletrônica, porque às vezes não, ou não é nem porque não buscou o conhecimento, mas às vezes não, ou talvez não tenha ido no lugar certo, ou não conseguiu, né, aprender alguma coisa, precisa se especializar mais. E nesse mercado, realmente um curso nunca vai ser o bastante. Você tem que correr o tempo todo, se atualizar o tempo todo, porque sempre tem alguém que sabe mais, sempre tem coisa nova para aprender. Isso é uma coisa muito legal. Niela, e me fala uma coisa, você virou uma menina referência, né, como mecânica nas redes sociais. Você já deu curso? Olha, eu já fiz uma parceria com a Escola do Mecânico, o curso se chamava Curso Daniela mesmo, e ele agregava 3 cursos que eles já ministravam, era um sucesso deles, e eles colocaram, né, minha imagem, e foi uma experiência muito legal, porque eu conheci algumas, escolas pelo Brasil, mas agora a gente tá planejando fazer mais cursos em EAD. Então é uma coisa que eu penso bastante, não só voltado para mecânica, mas também para o digital, para o nosso setor. Porque, infelizmente, outra coisa que as oficinas precisam estar é nas redes sociais. E muitas não sabem como. E às vezes não investe numa pessoa de marketing, ou realmente não tem tempo. Quando é uma oficina familiar um pouco mais pequena, não tem tempo de ficar ali pensando qual vai ser o roteiro agora? O que que eu vou gravar? O que que eu vou postar, sabe? E eu tô pensando realmente em dar esse norte, né? Porque, poxa, eu sei o que funciona e o que não funciona. E é engraçado que as redes sociais é como o nosso setor. É todo dia uma coisa nova, atualizando, é uma nova estratégia. E se você não tiver por dentro, infelizmente também alguma outra pessoa vai se destacar mais do que você. Não, total. Eu inclusive comecei nas redes sociais também por conta disso, né, porque hoje em dia é a cara do dono, tem que estar aparecendo, porque se não tiver, a pessoa não confia na marca, ela confia no dono, né. Uhum. E aí eu comecei a fazer esse trabalho também com as oficinas, ano passado até uma das minhas palestras foi sobre isso, foi sobre posicionamento digital. E hoje em dia eu troco muito com os donos e donas de oficina, né, gente, faz isso, faz aquilo, não é ficar fazendo dancinha no TikTok, não é isso, tem estratégia, tem que fazer investimento em tráfego pago de Google, você tem que estar com umas redes sociais bem estruturadas, não pela quantidade de like, mas é porque é como se fosse uma vitrine. Então tô sempre falando isso porque Exatamente. é assim que você enche a oficina, né. E aí você pode Exatamente. começar a escolher o seu cliente e falar: "Olha, não tenho horário pra te atender essa semana, só semana que vem". Só semana que vem, e às vezes, assim, espera até o mês acabar, só o início do mês. E é engraçado que a rede social, ela muda bastante e a nossa geração tá mudando, né. Hã. Por exemplo, a minha geração é uma geração diferente da sua, diferente da do meu pai, e hoje em dia eu olho principalmente pra mim toda vez que eu vou fazer alguma coisa baseado nas redes sociais. Eu não vou a nenhum lugar sem olhar as redes sociais do lugar. E se o lugar não tiver redes sociais, tipo, não postar nada, eu não vou. Você pesquisa no Google, Instagram ou TikTok? Primeiro vou no Google pra ver. Ah, então E você ainda tá na minha geração. eu vou no Google porque no Google geralmente tem todas as informações e o endereço. Aí eu olho lá, vejo se tem rede social. Mas se eu ver no Google, ver boas avaliações, mas não tiver um perfil no Insta ou algum lugar que eu possa ver o trabalho, eu não vou. Não vou, não serve pra mim ótimas avaliações ali de comentários. Pra mim também não. Eu tenho que ver e eu vou decidir se aquele trabalho é qualificado para o que eu busco. E é o que a grande maioria das pessoas, principalmente a nossa geração, tá fazendo agora, né. Tem um estudo que mostra que pra geração você tá em qual, na Z ou já na outra? Eu sou a Z, Na Z. Que mostra que a próxima geração que eu esqueci, que é alfa, né. a alfa já o número de buscas no TikTok já superou o número de buscas no Google. Caramba. Então a galera já vai direto no TikTok e virou, sabe, o canal de busca. Isso não a nível Brasil, mas a nível mundial. Então olha como Caramba. tá mudando a tendência, né. Aí me perguntaram: "Ah, Rafa, então você acha que a gente tem que começar a ir pra outra rede social?" Eu falei: "Não, porque daí você também tem que olhar qual que é o perfil de consumo pra oficina". Exatamente. A gente tem hoje um perfil muito forte, o seu imagino que seja a mesma coisa, entre 30 e 45 anos, é a Uhum. grande maioria, né, de É isso. donos de carro que buscam o serviço. Então, a galerinha nova ainda não tá buscando serviços automotivos, quem faz ainda é o pai. Então Sim. E é engraçado que geralmente a nova geração, eles nem pensam em ter carro, né, e antigamente era um sonho de consumo. "Ai, o que você quer quando fizer 18 anos? Um carro".
né? E hoje em dia já nem é mais isso. As pessoas não têm tanta aquela afinidade, Eu acho infelizmente. que tem duas questões aí. A primeira que eu sempre falo quando a gente vai analisar gerações a gente tem que analisar a geração mais classe social. Uhum. Porque se você olhar pra galera que tem pai e mãe com carro e tem dinheiro pra andar de Uber pra lá e pra cá, realmente o desejo do carro não existe mais. Mas se Sim. você olha pra classe mais baixa, que o pai e a mãe nunca tiveram um carro, muitas vezes continua sendo o sonho, sabe? De É. ter o primeiro carro da família. Sim. Então, acho que tem um pouco disso. Tanto que, pelo menos o que eu acompanho muito nas redes sociais de projetinhos, carros antigos e tal, é de uma galera de uma classe social mais baixa. Então, eu acho que tem também uma coisa é um 880 ali. Conquista, né? Ou é da classe social mais baixa que, nossa, eu quero muito conquistar isso, ou é da galera muito rica que já tá em outro nível de projetinho, sabe? Sim, é verdade, verdade. Parando pra olhar desse lado, é verdade mesmo. E tem um segundo ponto que eu acho que é um pouco da frustração já da nossa geração, desde a geração Z, que é o poder de aquisição, né? Que a gente já não tem mais. Tipo, antigamente você ganhando um salário mínimo e guardando ali, você conseguia projetar comprar uma casa, comprar um carro. Agora simplesmente não dá. Então eu acho que tem gente que também olha a realidade e fala: meu, nem quero ter um carro mesmo, porque não vai caber nunca no vou orçamento. conseguir, não vai dar pra. Não vai É dar pra verdade, é comprar. outro ponto triste, né? Porque as coisas estão ficando cada vez mais caras e o salário cada vez menor, né? Não seria nem menor, mas não tá crescendo conforme a inflação ali. Exato, e taxa de juros crescendo, taxa de financiamento vai lá pra cima e a galera se endividando. Mas você sabe que eu vi um estudo essa semana? Que o nível de endividamento subiu no Brasil, mas ao mesmo tempo o financiamento de carros e casas continua a todo vapor. Ou seja, ainda tem essa questão do brasileiro de, Da tipo, conquista. quero minha casa, quero meu carro. Uhum. Só que ao mesmo tempo é uma pena porque muita gente vai perder, né? Os bancos acabam atrelando lá o carro na financeira e se não paga, já era, toma mesmo. É verdade. Mas essa questão sobre buscar nas redes sociais, né? Por exemplo, você fez o cabelo agora. Você olhou no Insta, não olhou? Claro. Tipo assim, deixa eu ver se tem esse tom que eu quero. Sim, eu procurei até achar a referência que eu queria. Exatamente, então as oficinas têm que pensar isso. E todas as palestras que eu faço, eu falo assim: pensa no velhinho da Havan. O cara não precisa fazer o que ele faz, mas ainda assim ele é a cara do negócio. E quando você vai na Havan, você vê a imagem dele pra tudo quanto é lado. Perfeito. E muitas pessoas, às vezes, vai na Havan, não quer nem comprar uma coisa, quer falar: ai, vamos na Havan por causa que eu gostei do O velho da velhinho, van. por causa do velho da Havan. É isso, entendeu? Então você tem que aparecer. Eu sempre falo isso no final de todas as palestras. O ponto principal das redes sociais é aparecer. E quem tem que aparecer? Você. O dono. É o dono. Inclusive, a gente tem o maior case do momento agora, que é a CIMED, né? Pois A CIMED virou quase um reality show da família. Pois é. E agora com a chegada do Toguro, tipo, eu juro, meu namorado, não, vou comprar essa pasta de dente aqui porque é a pasta de dente do Toguro. Eu falei, gente, não acredito É nisso. verdade, a CIMED também é um bom exemplo. E as pessoas estudam muito o marketing da CIMED, até para construir isso e levar isso para outros negócios, porque funciona. Porque as pessoas estão mais carentes disso, né? De ver que a gente é gente como eles e não tem aquele distanciamento, né? Porque antigamente, imagina, a gente sentia um distanciamento muito grande. A gente vai falar com o dono da empresa. Não, você não fala. Exatamente. Mas na internet, você pelo menos se sente próximo, sabe quem são os colaboradores e o padrão do serviço. E isso é muito legal, e isso que traz credibilidade. E eu acho que foi também o que trouxe credibilidade pra mim, porque eu mostro isso nas redes sociais. Eu mostro minha equipe, eu mostro os processos, eu mostro tudo, entende? Então as pessoas vão lá e sabem exatamente o que vão encontrar na minha oficina. Como que foi o seu crescimento nas redes nela? Você fez um vídeo, viralizou, ou você já começou faz muito tempo e foi gradualmente? Você fez por acaso? Foi planejado? Conta pra gente. Foi TikTok? Foi Instagram? Então, essa história é engraçada, porque, primeiro, eu decidi ser mecânica. Eu amo a mecânica, é uma paixão, mas eu não decidi ser influenciadora. Isso, quem decidiu foi minha mãe. Ela olhou, quando eu entrei na oficina e eu mexia, ela falou: isso é incrível. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho. E ela achava aquilo tão legal que ela ficava me filmando. Só que eu era muito tímida. Eu ainda sou, mas eu venço isso a cada dia. E outra questão não era só a timidez. É porque, imagina, eu era uma menina, ainda mulher, na oficina. Então eu recebia muitas críticas ali dos clientes, às vezes.
já falei isso diversas vezes, de não responder um bom dia, um boa tarde. Me ignorar completamente, como se eu não existisse, sabe? E por quê? Eu acho que se fosse um rapaz, provavelmente eles abririam o capô e começariam a falar o problema. Mas por eu ser uma mulher, eles não faziam isso. Porque eles têm vergonha de admitir que sabem menos. Essa é a real. Será? É a real, os clientes sabem menos, mas eles falam, não, eu sou homem, meu Deus. Eu Ela tenho vai que saber começar a mais. falar, eu não vou entender o que ela tá falando, eu vou passar vergonha aqui. Nossa, eu nunca tinha olhado por esse lado. É verdade. total. Eu só imaginava que eles pensavam assim. Às vezes não era nem por maldade, às vezes eu pensava, talvez ela não vai me ajudar. Então, às vezes na correria, a pessoa nem respondia, não olhava, sabe? E já chegava entrando na oficina, cadê o mecânico? Não, eu quero falar com o mecânico. Eu falava, sim, pode falar, como que eu posso te ajudar? Ele falou, não, tudo bem, eu volto depois quando ele estiver. Eu ficava, meu Deus, sabe? E a minha mãe, ela viu aquilo incrível, porque primeiro, na geração dela também, mulheres não podiam ser mecânicas, né? Então ela falou: caraca, minha filha é mecânica, minha filha tá fazendo uma coisa diferente. E ela tá superando isso a cada dia. Começou a me postar escondido pro TikTok. Escondido! Escondido! E assim, quando eu via, tem vários vídeos, inclusive, os primeiros vídeos são eu me escondendo quando eu percebia que ela tava gravando. Eu lá super concentrada, e quando eu olhava uma câmera na minha cara, não, para a gravação, corta, não quero mais. E já ia me esconder, ia fazer outra coisa. Porque eu ficava com vergonha. Porque eu tinha medo de passar a mesma coisa na rede social. Imagina, a minha geração na rede social é uma geração super crítica, né? Que não entende de nada, mas fala sobre tudo. Então eu ficava com muito medo. Imagina, essas pessoas vão ver meu trabalho e falar, nossa, eu aposto que ela não sabe, ou ficar me julgando, ou fazendo perguntas. E poxa, eu tava começando também, né? Sim, Então eu senti medo. E era um medo que minha mãe não tinha. Ela falava, não, um dia você vai estar na Globo. E no Dia das Mulheres, agora que passou, eu estava na Globo. Foi uma matéria super Mãe linda. visionária. Ela é visionária. Mas na época o Felca teria pego ela, hein? Exatamente, o Felca teria pego ela. Adultização, entendeu? Mas é claro que, assim, ela postava também com muito respeito à minha imagem. Só que eu ficava com muita vergonha. E tinha vários vídeos que eu apaguei. Ela postava, eu apagava. Eu brigava com ela, falando, não me grava, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. E ela ficava me mandando um vídeo pra eu fazer de mecânica no WhatsApp. Eu, não, mãe, não quero isso. Só que aí, ao contrário do que eu imaginava, a minha mãe estava certa. As pessoas também acharam incrível. E aí os comentários era assim, nossa, que legal, eu nunca vi uma mulher mecânica, parabéns. E era tipo um senhor de, sei lá, 60 anos falando isso. E eu falava, caramba, esse cara me aprovou, legal. E aí era uma mulher também que era, assim, mais velha e falava, caramba, que legal, eu gosto muito de mecânica, mas nunca tive a oportunidade de aprender. E eu falava, caraca, a mulher tá vendo o sonho dela em mim. Top. E aí isso foi me dando validação e foi me dando cada vez mais combustível pra fazer. Até que eu fui cedendo. Eu já não me escondia mais, mas também não falava. Deixava só minha mãe filmar o que eu tava fazendo e falava assim pouco. Depois eu já até parava de fazer o que eu tava fazendo e explicava pra câmera. Depois eu mesma já ia lá explicar o serviço e hoje em dia sou eu que gravo, roteirizo, posto tudo, entendeu? E foi um processo assim que foi bem gradual. E em questão de viralizar, no TikTok eu já cresci bem, porém ainda não tinha Instagram. Só que quando eu fui pro Instagram, eu também tive o mesmo receio. Porque o meu Instagram, poxa, era família, era amigos, e eu pensava, ai, será que eles vão me zoar? Será que eles vão. Sabe, eu fiquei com medo. Aí minha mãe falou, ai, deixa disso e tal, cedi, começamos a postar os vídeos no Instagram. Aí no Instagram viralizou. Eu acho que eu postei 4 vídeos e o 5º já começou a viralizar. E aí todos viralizavam, sabe? E cresceu muito mais do que o TikTok. Que legal. Você sabe, Nela, que uma coisa que eu falo muito pra quem tá começando a produzir conteúdo é: cria um perfil novo. Não conta pra ninguém, porque não vai ser o like da sua família, não vai ser o like dos seus amigos que vai te fazer crescer. Você só vai ficar preso e travado com medo do julgamento de quem te conhece, quando quem não te conhece, na verdade, vai te incentivar a crescer. Então eu sempre falo, gente, cria outro perfil, Finge, essa galera, finge que não existe e vai, sabe? É bem isso, e eu tive esse receio, porque realmente, às vezes, amigos, tipo, ai, a blogueirinha, ou tipo, ficar tirando sarro.
talvez a pessoa faça isso, nem seja de fato pra querer zombar, mas ela não percebe que o que ela tá falando, às vezes, pode realmente te retrair. É, E as exatamente. pessoas precisam tomar cuidado com o que fala, principalmente na internet, porque as palavras têm poder. E as palavras têm poder de tal modo, não é só na voz que a outra pessoa ouve. O que você escreve e a outra pessoa entende, isso também tem um impacto na vida dela. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. E, cara, quando eu comecei a postar, eu usei o mesmo perfil que eu já tinha. Minha mãe só mudou o nome. E aí surgiu Niela, né? Porque Niela é um apelido que ela me deu. Seu nome não é Niela? Não. Então ninguém. Gente, revelação aqui ao vivo. Qual que é seu nome? Daniela. Só que a história é muito engraçada. Minha mãe conhecia uma moça que também se chamava Daniela, mas todo mundo chamava de Dani. Ela não gostava dessa mulher. E como ela estava grávida e os hormônios na gravidez, né, são tão intensos, ela pegou ranço do nome Dani e falou: ninguém vai chamar minha filha de Dani. Vai ser Niela, então. Chama só de Niela. E Niela era o apelido que só minha família conhecia. Nem amigos me chamavam de Niela. E foi muito engraçado, porque como ela criou as redes sociais e ela que colocou o Niela, quando as pessoas me reconheciam e falavam Niela, eu ficava assim, eu te conheço? Era muito estranho. Hoje em dia já calejou, mas no início era muito estranho. Eu ficava super incomodada, falava assim, gente, que íntimo meu. Porque era realmente um nome super pessoal, sabe? E foi a minha mãe... Sua mãe visionária mais uma vez, tá? Mais uma vez, porque quando você coloca Niela, eu sou a única. O único perfil que aparece. Então, muito estrategista ela. Em tudo mesmo. Amei. Mulher e seu instinto, né? Principalmente mãe e seus instintos. Nossa, Niela, que legal. Meu, quero conhecer sua mãe agora, tá? Você vai gostar dela. É engraçado que, assim, inclusive ela que é a minha assessora. E quando os patrocinadores conhecem ela, parece que fica mais apaixonado por ela do que comigo. Me esquecem. E teve vários casos. E fala, não, a gente precisa trocar uma ideia. Não, me dá um feedback. Não, falar isso. E ela ajuda, né, o pessoal. E é muito legal, porque a minha mãe realmente foi algo que, assim... A gente cresceu em família em todos os sentidos. Tanto Legal. como empresa, tanto na minha imagem. Porque minha mãe realmente se esforçou o máximo que ela podia pra oficina, o máximo que ela podia pra se especializar, pra me ajudar no meu trabalho. E por isso somos tão grandes hoje. Que legal. E conta pra galera, qual é o nome da sua oficina? Onde fica a sua oficina? E o que vocês têm lá? Olha, hoje minha oficina chama Niela Centro Automotivo. Porque o nome cresceu muito. Antigamente se chamava Gênesis Car, porque, né, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós somos cristãos, significa princípio, fazia sentido. Só que como o meu perfil cresceu mais do que o da oficina, quando as pessoas iam pro link de agendamento, falavam, nossa, será que é mesmo? Será que não é golpe? E gerava aquele receio. E então a gente teve que trocar o nome, tanto por isso, e também porque Gênesis é um carro que já foi patenteado em todas as classes do setor automotivo, então a gente nunca ia poder patentear. E por isso mudou. E ela é bem exclusivo. Pois é, e é rosa. Outra coisa que meu pai também se superou, porque ele não gostava de rosa. E a gente tem várias ferramentas rosa. E é engraçado porque até hoje eu zoo ele quando ele pega alguma ferramenta pra usar, fala, tô usando ferramenta. A gente dá risada. Gente, mecânico, pode ser mulher, pode ser o que for, não deixa de ser mecânico. Entendeu? A gente, quando entra numa oficina, o espírito de zoação chega em nós e... Nossa. Total. Os melhores videozinhos de trabalhadores dançando na internet são de mecânicos. Pois é. Sempre. Sempre. As melhores trends que, tipo, super viraliza são mecânicos fazendo palhaçada. Isso a gente tem o dom. É uma coisa que a gente adquire quando entra na oficina. Então, a gente mudou por conta disso. E a gente fica atualmente em Barueri, São Paulo. Meus vizinhos. Pois é. Ah, sim, verdade. De oficina. É engraçado, porque assim, a oficina dela, gente, não sei se vocês já viram, mas é absurdamente gigante, é tipo outro mundo, assim. E aí a gente passava lá, a gente falava, nossa, minha oficina vai ser desse tamanho um dia, que legal. Eu falava, meu Deus, quem será que são os donos? Aí, quem é a dona? Essa ruiva linda, maravilhosa. Inclusive, agora eu quero oficializar o convite, não só para você, mas para toda a sua família, para irem lá conhecer. E especialmente no dia 9 de abril, que vai ser uma quinta-feira à noite, porque nesse dia a gente vai inaugurar a Escola do Funileiro dentro da oficina. Ah, eu já vi lá o que já tá lá, né, o banner e tudo. A gente as matrículas já estão abertas, né? E dia 9 vai ser a inauguração.
Que legal! Então já fica aí o convite oficial. Nós pra vocês irem iremos, lá. porque é bem pertinho. Inclusive, mais perto da minha casa ainda. Sério? Sério, é bem pertinho, é do lado. Então, com certeza, eu irei. A gente optou por abrir a frente de funilaria, né, nela, porque lá na oficina a gente tem as duas coisas, tem funilaria e pintura e tem mecânica. E o maior gargalo que eu tenho hoje, assim, disparado, é dos profissionais da parte de funilaria. Porque assim, com o perdão da palavra, quem tá aí do outro lado é uma prostituição. Sério, não tem profissional e todas as oficinas da região, assim, paga R$50 a mais leva, R$50 a mais leva. E como na funilaria são muitos profissionais, sempre tem gap em alguma das funções. Diferente do mecânico, que geralmente ou é o mecânico especializado em injeção eletrônica, ou é o mecânico de motor, e basicamente é isso. Na funilaria a gente tem o montador, o preparador, o funileiro, o pintor, o polidor, o cara da estética automotiva, e cada um sabe fazer só o quadradinho dele, entende? Caramba, que Então, legal. por exemplo, quando falta um mecânico lá na oficina, eu consigo substituir por outro mecânico. Mas quando falta um funileiro e eu só tenho um funileiro, o preparador não vai fazer o trabalho do funileiro. Então Caramba, eu tinha que legal, muita dor. É bem diferente o mercado, né? É diferente, eu não sabia disso. Eu não tinha essa visão, não. Eu sempre fui da mecânica, né? E aí, quando eu fui pra funilaria, eu falei, meu Deus, aonde eu me enfiei? Porque é outro mundo. Mas assim, é outro mundo completamente diferente Sério? de trabalho. Inclusive, ó, se você quer uma dica hoje, não pediu, mas eu já te dou. Não entre na funilaria, pintura. Fica na mecânica. Que o Sério? negócio é mais legal, entendeu? Entendi. Mas enfim, surgiu essa necessidade, né? E aí eu já conhecia a escola do mecânico. E a Sandra, ela trouxe também a escola do funileiro. Só que a escola do funileiro é muito nova no Brasil. Sim. Só tem uma unidade dentro da Jocar, em Curitiba. Tem uma unidade aqui em Santana. Ela abriu a própria unidade agora em Campinas. Sim. E a minha agora em Alphaville. Que legal! E aí a gente vai ter esses cursos, assim, pra funileiro, pra pintor, pra preparador, martelinho de ouro. Que legal! Que é nossa. uma profissão que, tipo, é uma profissão que eu falo pra galera. É uma profissão internacional, né? Você aprende aqui e pode trabalhar em qualquer país. Qualquer Principalmente países que tem muita chuva de granizo. Granizo. Então, quem quer carreira internacional não necessariamente precisa fazer uma faculdade. Você pode fazer E martelinho de ouro ganha bem, viu? Ganha muito bem, ganha muito bem. Ganha bem. E uma coisa que eu quero muito fazer, Niela, é trazer mulheres pra escola. Então, Perfeito. tô nessa missão, entendeu? De mostrar pras mulheres, ó, tem funções que vocês conseguem exercer. Hoje tá muito mais moderno, não é aquela coisa pesada de, nossa, eu vou ficar levantando peça. Então, principalmente estética automotiva. Né? Eu falo, gente, eu tenho certeza que uma mulher vai sair muito melhor daqui fazendo a estética do carro do que um homem. Sério, e eu conheço diversas mulheres que fazem estética automotiva. Porque acho que uma das coisas que a gente, quando pega pra fazer, faz muito bem feito. Porque a mulher tem esse lado detalhista, né? Aham. É uma coisa que é nosso. A gente é detalhista, a gente olha pra coisas que às vezes um homem acaba passando desapercebido. Então, nesses serviços, principalmente os que requer muito detalhe, muita atenção, a mulher acaba se destacando. E também as mulheres, eu acho que assim, muitas delas amam estudar. É muito fácil você ver uma mulher super intelectual, sabe, hoje em dia, que gosta muito de estudar. Então, elas vão atrás, buscam conhecimento. E se não sabem, elas vão saber. E não vão parar, sabe? Porque a gente tem isso, né, de querer se provar, de querer buscar. Eu acho que é de toda mulher fazer isso. Então, é algo que a gente se destaca muito nesse mercado. Cara, eu tô aqui pensando que eu vou te fazer um convite ao vivo agora. Outra? Outro, agora Tá. outro convite. Aí, se você negar, a gente corta, entendeu? A gente finge que não… Tá, vamos lá. Que é o seguinte, como eu lancei a escola de funilaria e pintura, as minhas seguidoras ficam, por que você não fez de mecânica? Eu queria aprender mecânica, eu queria aprender mecânica. Eu falei, não, gente, calma, é uma escola de funilaria e pintura, que é o que eu tô precisando agora. E aí, eu vi esses dias que a Vitória, do Dona, ela fez um curso de mecânica básica pra mulheres no Dia das Mulheres, dia 8 de março. Sim. Fez um sucesso absurdo, a galera começou a pedir em outros estados e ela tá lançando uma segunda turma agora, pro mês de abril, e de novo tá lotando. E eu pensei, gente, eu preciso fazer um na minha oficina, porque as meninas me pedem muito. Só que eu não sou mecânica. Uhum. Eu realmente sou do mercado financeiro, e eu aprendi sobre carros por conta do negócio, muito… pra me posicionar no digital. Eu gosto muito de estudar, né? Como você já Sim. falou, nós, intelectuais. Mas eu não tenho know-how suficiente pra ensinar mecânica para mulheres. Eu ensino como que comprar um carro, como você cuida do carro. Que inclusive eu adoro suas dicas. Muito obrigada. Adoro suas dicas. Serve até pros mecânicos. Então eu quero
te fazer esse convite, se você topa fazer uma aula de mecânica básica um dia para as mulheres lá Lógico, na oficina. lógico que eu topo, lógico que eu Ai, muito topo. obrigada, não vou precisar cortar. Não, quando você tava falando, eu já falei, é isso. Eu quero. E aí, em breve, a gente vai ter o espaço tanto teórico, né? Que vai ter um auditório lá da escola. E aí, a gente tem a oficina, que é o espaço prático, de fato, para as meninas. Então, dá pra usar os 2 espaços, enfim. Que Eu legal. tenho certeza que você tem várias seguidoras buscando isso também. Sim, tenho bastante. Várias, Muitas me pedem, inclusive. Não só, assim, mulheres que querem ser mecânicas, mas a mecânica básica é pra qualquer mulher que quer entender de carro. Exato. Porque, por exemplo, o pai normalmente ensina um menino a trocar um pneu, a trocar o óleo, a fazer esse tipo de serviço básico. Ele não ensina a mulher. Ele ensina pra ela: se acontecer isso, liga pra mim. Não é verdade? Então, é claro que existem as exceções, mas a grande maioria a gente sabe que não é. Então, tem muitas mulheres que estão sedentas desse conhecimento. Porque, primeiro, de fato, o mecânico não tem uma boa fama. Inclusive, até eu, por ser mulher, mas por ser mecânica, elas ainda assim têm receio de ir na oficina, porque isso é uma coisa muito cultural, né, do nosso país, principalmente, de imaginar que uma oficina, só por ser oficina, vai, né, passar a perna em alguém, enfim. Então, elas têm muito essa necessidade, né, elas querem entender sobre o carro, porque, poxa, a gente fica muito vulnerável se a gente passa um perrengue na estrada. Imagina, a gente tá vendo tantos casos aí de feminicídio aumentando no Brasil, então isso deixa as mulheres com muito medo. E uma das formas da gente se proteger é entendendo sobre os nossos carros, né? Porque hoje em dia todo mundo usa o carro pra tudo, principalmente em São Paulo. Exatamente. Você sabe que estava falando de curso online, eu fiz um curso online agora, inclusive, nem lancei ele ainda oficialmente, mas ele é um curso que ensina as mulheres a comprarem o carro sem serem enganadas. Legal. E como manter o carro. Então, por exemplo, o que é melhor, gasolina ou etanol para o seu carro? Qual que é a diferença de um carro elétrico, híbrido e a combustão? Então, eu dou muito esse panorama, mas falta a partezinha do mecânica mesmo. Rafa, como que eu verifico o meu próprio óleo? Rafa, como eu troco o meu pneu? Sabe? Putz, assim, vou te falar que eu não sei, eu sei fazer isso. Mas eu não me sinto, sabe, o suficiente pra eu ensinar. Porque eu não tenho formação de mecânica. Então, quando você fizer o seu curso online também, você, por favor, me avise. Porque eu vou mandar o link pra galera que tá investindo. Tá bom, com certeza, parei. E assim, nossa, tem muita demanda. E você sabe que o meu namorado pega no meu pé porque ele fala: para de nichar só pra mulher. Tem um monte de homem que também não sabe. Por quê? Exatamente. Porque ele, que cresceu em berço de ouro junto com os amigos dele, não sabem fazer nada de carro. Não sabem fazer nada. Então ele tá pegando no meu pé. Você não acha que você vai comprar uma drag, não? Meu Deus. Não, porque ele já não vai assistir meu vídeo, porque ele já tá cansado dos meus vídeos. Eu tenho certeza que ele não vai assistir o episódio inteiro. Ele não vai chegar nessa parte. Eu tô confiante disso. Vocês não vão cortar essa parte. Meu Deus. Mas assim, ó, falando sério, ele não entende. Mas ele me fala isso na boa, porque ele fala: eu e os meus amigos, a gente é a geração, não sabe. Não sabe. Não sabe, entendeu? O pai não parou pra ensinar também. Muitos não tiveram pai também, então a coisa do pai não presente acaba influenciando. Então, quando eu te falei que às vezes um homem que chega na oficina e não quer falar com você porque você é mulher, não é porque ele acha que você não sabe, é porque ele tem certeza que ele sabe menos e tem vergonha, né, de ver que você vai explicar alguma coisa pra ele e ele não vai saber como reagir. É o tal do ego masculino. É o ego masculino. Mas a gente tem homens que tá tudo bem. Eles assumem que realmente não sabem e estão dispostos a aprender. Principalmente a galera do público gay, né? Esses daí falam mesmo: eu não sei nada, por favor, me ajuda. Então a gente tem muita oportunidade, não só pra mulheres, mas também pra galera da geração. Isso é muito interessante que você falou, porque inclusive acho que foi ontem ou anteontem. Eu tava no Uber, e aí eu falei que eu era mecânica, né, tava indo trabalhar, me viu de uniforme, perguntou. Ele achou o máximo. Um senhor, né, falou: caramba, você é mecânica? Ele fez igual meu pai, ele perguntou umas 3, 4 vezes: você é mecânica? Aí ele falou assim, ele olhou de novo no retrovisor: você é mecânica? E cada vez que ele perguntava, a cara dele ia derretendo assim mais. E eu falei: sim, sou mecânica. E quanto mais ele derretia, mais eu abri um sorriso assim: sim, sou mecânica. Sabe? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Ele achou o máximo e falou justamente sobre isso, porque ele via que os netos dele, o sobrinho dele, não entendia sobre carro. E é uma coisa realmente muito da geração. Os homens, muitas vezes não entendem, até porque não querem assumir que não sabem. Isso é muito real. Não querem assumir que não sabem, não querem assumir que às vezes uma mulher pode saber mais. Gente, qual é o problema? Qual é o problema se uma mulher sabe mais que um homem, ou se um homem sabe mais que uma mulher?
não faz diferença. Pelo menos pra mim não faz diferença, sabe? O que importa é a gente compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas. É por isso que a gente tá aqui, né? Pra ajudar as pessoas. Exatamente, exatamente. Então, primeiro, se você for um homem que não entende, por favor, vá também. Gente, porque tá tudo bem. Às vezes a gente simplesmente não aprendeu, porque não teve contato com isso. Tem a coisa que a gente falou no começo do episódio, que antigamente essa cultura de carros também era mais forte, talvez, por vários motivos, e hoje não é tanto. Tinha muita coisa do pai lavando o carro todo domingo em casa. Sim, passando pretinho. E o filho acompanhando. Hoje nem mais isso, porque olha quanta gente mora em condomínio, nunca nem viu o pai lavando o carro. Sim. Então, se você é homem, hétero, e tá tudo bem, não entende de carro, vem aprender também, não tem problema. não tem A gente tá problema aí nenhum. pra falar com todo mundo. E você sabe que quando as pessoas veem mulher falando sobre carro na internet, muita gente parte do precipício. Do precipício. Socorro, Deus! Parte do princípio de que a gente é feminista e mulheres não sei o quê, mulheres não sei o quê. E, cara, não é necessariamente assim. Eu falo que eu tenho um conteúdo muito mais na linha do: se eu tiver um homem que faça por mim, tá tudo bem, melhor pra mim. O problema é que a geração não sabe fazer. Então não tem. Não tem. Então eu falo muito pras minhas amigas: meninas, aprendam, porque uma coisa é vocês não quererem fazer, outra coisa é vocês não precisarem, entendeu? Exatamente. Voltando à conversa do Uber, quando eu falei, né, que eu era mecânica, aí ele falou: me desculpa, mas você não parece ser mecânica. Aí eu fiquei assim, por que eu não pareço ser mecânica? Ele falou: nossa, porque você é tão feminina. Aí eu falei: ah, sim, entendi. E realmente, quando eu comecei na mecânica, muitas pessoas achavam que eu tinha um discurso feminista. E eu não sou feminista, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não preciso do feminismo pra me provar como mulher. Eu não preciso disso. É claro que o movimento feminista teve muitas pautas que, de fato, ajudaram mulheres a ter a independência que tem hoje. Tudo bem. Mas a minha pauta ali não é sobre isso. É, de fato, falar sobre o meu trabalho, crescer a minha empresa e ajudar as pessoas que não sabem sobre o que eu faço. Perfeito. Isso é o meu discurso. Então, eu já fiz até vídeo julgando isso, um vídeo que viralizou muito, falando que eu não sou feminista, não sou ista nada. E, inclusive, muitas pessoas me julgavam porque eu tô fazendo força ou me sujando de graxa. Aí, o que viralizou no vídeo foi: mas vocês acham que parir não faz força? Entendeu? Então tinha vários comentários dos homens falando: caramba, até mandei pra minha mulher. Sabe? Porque realmente as mulheres já Legal. são símbolo de força só por serem mulheres. Porque a maternidade feminina, tudo isso é um símbolo muito grande de força, né? Então a gente não precisa disso pra se provar. Eu não preciso estar suja, sem maquiagem, pra provar que eu sou digna de estar num ambiente masculino. E é uma coisa que eu vejo que é muita a dor da mulher que já está no nosso setor. Eu já conversei sobre isso com outras mulheres, quando elas entram no nosso setor, e eu fiz isso até um pouco no início, a gente tende a abrir mão da nossa feminilidade pra se mesclar ali, né? Exato. Se camuflar, pra ser aceita. Então, sim, a gente não passa um batom, a gente não passa um iluminador, não faz um penteado legal, ou não pinta as unhas de vermelho, porque talvez não é o lugar adequado. Mas assim, se você gosta disso, e você é mulher, você não precisa abrir mão de ser mulher pra fazer o que faz, pra estar numa oficina ou o que for. E quando eu entendi isso, acho que começou a causar realmente estranheza nas pessoas. Porque eu pinto as unhas, eu passo maquiagem todos os dias, saio arrumada e as pessoas olham: nossa, você é mecânica. Porque causa estranheza. Nossa, eu gostei muito de ouvir isso. Vou mostrar isso pra todas as futuras alunas da escola, porque é algo que eu quero transmitir pra elas, sabe? Você não precisa se masculinizar pra trabalhar no setor automotivo. E o setor automotivo, ele é melhor do que muitos setores. Então, uma coisa que eu quero muito mostrar pras mulheres é: aqui você tem a oportunidade de trabalhar de segunda a sexta, ganhar um salário muito melhor, cuidar dos seus filhos aos finais de semana, do que ficar com atendimento de caixa, que é um serviço sempre classificado para mulheres, sabe? Não precisa mudar a sua essência. Muita gente também olha pra mim e fala: você não é dona de oficina? Eu falo: gente, sou. Não tô lá efetivamente no pátio, mas é isso, eu sou dona de oficina, falo sobre carros. Então, muito legal você trazer isso pra cá. E cada vez mais eu vejo mulheres também se posicionando nesse sentido. Então, você vê que não é mais aquela coisa de influencers, mulheres também sendo muito masculinas. Pelo contrário, então eu acho que é uma coisa boa. Todo mundo tá falando: meu, eu posso ser quem eu sou e tá tudo bem.
né? Uhum. E isso vai ajudar a entrada de mulheres no setor. Eu acho que cada vez mais pessoas como nós, assim, se posicionando nas redes sociais, mostrando que mulheres femininas podem também estar no setor, vão atrair cada vez mais mulheres. É interessante o que você falou, porque o setor automotivo, realmente, a oficina é muito melhor do que muitos setores. Por quê? Eu não sofri tanto preconceito de mecânicos e pessoas da minha profissão. Eu sofria de cliente, de pessoas que não entendiam. E agora, o que você me falou, realmente, às vezes tem vergonha porque sabe menos. Faz total sentido. Porque os mecânicos são os que mais acolhem, às vezes, uma mulher, ajudam, ensinam, porque eles veem que tudo bem, elas podem aprender e muitas vezes a maioria deles acha o máximo. Então, muitas meninas sentem medo de entrar na oficina, ou sofrer assédio, ou discriminação. Gente, não, eu nunca sofri nada disso dentro de uma oficina. Não tem um lugar que eu me sinta mais à vontade do que dentro de uma oficina mecânica. É sério, é muito legal. Porque quando eu entro numa oficina, eu sou respeitada. E não é só porque eu sou a Aniela, é porque eles respeitam mesmo. Eu acho que até porque cada um tá fazendo o que deve fazer, que não tá nem preocupado quem tá entrando, sabe? Você falou uma coisa muito legal, porque quando eu comecei a oficina mecânica, eu tinha 18 anos, então eu era bem novinha também. E eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito com os funcionários. Exatamente. Todo mundo sempre me recebeu muito bem, e sempre teve muito respeito. O desafio estava sempre nos clientes. E agora, com a oficina desse tamanho, eu já não tenho mais o desafio dos clientes, porque eles olham e já veem certa autoridade, mas na internet, em compensação, eu continuo sendo atacada, porque é aquela coisa do conforto de quem tá do outro lado, falar o que quer, né? Eu acho que não é nem só o conforto, é porque quando a pessoa vai presencialmente, ela vê a sua estrutura. E a sua estrutura é que estrutura. Mas quando elas vão na sua rede social, ela vê você. É. Que é super meiguinha, super feminina. E te atacam como se você não soubesse. Mas você sabe que eu não fiz uma pergunta pra você que você deve receber em todos os lugares e eu recebo em todo o podcast e eu detesto. Espero que as pessoas o escutem e saibam que eu detesto essa pergunta, que é a seguinte. É uma das primeiras, sempre. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta em ser mulher no setor automotivo? Eu fico tipo, ai que saco, de novo essa pergunta. Tipo, é um setor como qualquer outro. Eu, como Sim. trabalhei muito tempo no mercado financeiro, eu falo, eu sofri mais problema no mercado financeiro do que no segmento automotivo, sabe? Exatamente, eu vejo muito isso. Eu vejo outras mulheres, assim, principalmente quando é autopeça ou é empresas, né, fabricante de peça, elas sofrem muito mais lá do que de fato a gente sofre aqui. E é engraçado que quando as pessoas fazem essa pergunta, elas imaginam, né, que é o peso que você faz na oficina, pelo menos pra mim. Hoje em dia, como a gente já falou, tem muitas ferramentas pra isso. E, gente, é só você olhar os mecânicos que faziam as coisas no braço, estão todos eles com a coluna ferrada. Isso, porque assim, não importa se você é forte, você é ser humano e você vai perder o músculo ao longo do tempo, você vai ferrar a sua coluna. Isso não é só uma necessidade da mulher na oficina, é uma necessidade do ser humano, porque a gente é frágil. Enquanto ser humano, o nosso corpo é frágil e tem diversas limitações, né? Legal. Então, Curioso. Bom, Niela, encaminhando agora aqui pro final, o que você tá projetando de futuro para a Niela? Expansão da oficina, você já falou um pouquinho aqui dos cursos, o que vem aí pela frente? a gente sim pensa em expandir a oficina, até porque essa questão dos agendamentos, né, tem muita procura e às vezes o espaço não cabe, não tem como eu colocar mais carros do que de fato eu vou conseguir dar atenção na oficina. Isso é uma coisa que as pessoas têm que se atentar, inclusive, não colocar o que não consegue mexer. E eu penso muito em realmente começar agora a dar cursos mesmo, porque é uma necessidade do nosso mercado. Tem muitas pessoas que dão? Tem, mas tem muitas pessoas que não falam como eu O falo. mercado do Brasil é gigante. Exatamente. Tem espaço pra todo mundo, seja pra postar vídeo, seja pra entrar na mecânica, seja pra dar curso, tem espaço pra todo mundo e todo mundo vai ser bem-vindo e bem visto. E é uma coisa que eu realmente quero fazer. E focar nesse público das mulheres e realmente tratar mesmo com esse feminino. Porque é uma dor que eu vejo muito no mercado. Toda mulher que é ou mecânica ou de qualquer parte desse setor, eles têm a mesma dor que eu tenho, que eu tive. E que é o que eu acho que você tem por ter feito o convite de ir na sua oficina. Do que é, você entende do serviço, mas você não se acha capaz de falar sobre ele. E por que a gente sente isso, né? Eu também sinto isso o tempo todo. E caramba, eu estudei pra isso. Por que eu não me sinto capaz de falar sobre ele? E tem tantas pessoas que não sabem o que falam e mesmo assim estão falando a beça. Aí vem a questão de caráter, valores, né? Eu sempre falo Pois é. quanto eu poderia ganhar de dinheiro nas redes sociais se eu só fingisse ser
alguém que eu não sou. Exatamente, exatamente. É uma coisa que minha mãe fala muito pra mim, tipo assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falo, mas mãe, não acho que eu tô pronta. Ela fala, mas você tem que fazer. Não é questão de estar pronta, a gente aprende no processo. Então tá bom. Então é algo que eu realmente tô focando muito agora. Se sua mãe tem vaga pra mais uma influenciadora ali na assessoria dela, por favor, que eu estou precisando. Com certeza ela tem, minha mãe tem bastante contato. Estou precisando de uma assessora, entendeu? Que hoje o meu assessor, entre muitas aspas, é o meu namorado, mas ele não é da área. É, isso faz muita diferença. Porque minha mãe, ela vive, né? Ela ia pras fábricas comigo, visitar empresas. Então, uma coisa que é muito chata agora dessa questão de influenciador no setor automotivo é que tem também, como no serviço de funileiro, tem muita prostituição. E as pessoas, dentro do nosso setor, não valoriza o trabalho digital, porque isso não é uma brincadeira. O que a gente está fazendo aqui agora é um trabalho, é um posicionamento e é uma forma de monetizar. É o nosso tempo aqui investido. Então, muitas empresas olham isso e não quer pagar por isso. Impressionante, né? Mas se elas tivessem que pagar para uma agência ou para qualquer funcionário, elas teriam que pagar muito mais do que querem pagar pra gente. E minha mãe não dá mole pra esse povo. É isso aí, eu também não. Eu nego um monte de coisa, eu falo, não, gente, meu tempo é valioso. Pode Exatamente. procurar outro rostinho, porque… Exatamente, eu acho que todos do nosso setor que realmente estão ali fazendo, né, o compromisso com educação, com ensinar, com se realmente se especializar, se posicionar, deveria pensar nisso e pensar bem no que aceita, no que os convites que aceita, né, porque você acaba ferindo também o trabalho de outra pessoa. Porque a empresa fica mal acostumada e pensa, nossa, se você aceitou isso, então todo mundo tem que aceitar, e não é assim. É igual o cliente que também é mimado ou folgado, né? É claro que todos também não são assim, eu conheço empresas maravilhosas, mas é uma realidade. Niela, muito obrigada pelo papo, ficarei aqui mais horas batendo papo com você, mas agora você tem uma visita para me fazer, que eu quero ir na sua oficina também. Com certeza. Deixa seu arroba aí pra galera. O meu arroba é Niela_mecânica. Niela, tá? Que tem às vezes que entende Miela. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. E me segue lá também, rafaela.alto com PH. Um beijo!